bem? Hoje eu tô aqui pra falar um pouquinho sobre o meu curso de maquiadora profissional e nesse vídeo aqui eu vou falar sobre o Instituto Embeleze, que foi onde eu fiz. Eu fiz o meu curso em 2012, então já faz algum tempinho, e eu vou meio que fazer uma resenha mesmo pra vocês, contando os materiais que eu precisei na época, o valor que eu paguei, se tem certificado, como eram as aulas, porque eu sei que quase todos esses cursos profissionalizantes, né, não são baratos. Então é normal que quem se interesse faça uma pesquisa bem grande sobre o assunto, assim como eu fiz também. Então eu espero que eu possa esclarecer algumas dúvidas sobre o assunto. Lembrando que eu fiz o meu curso então em 2012, já faz algum tempinho. Não sei se as coisas mudaram, acredito que não. E eu sei que tem várias embeleses, né, espalhadas aí pelo Brasil. Então eu acho que pode mudar de região para região, mesmo sendo o mesmo plano de ensino. Então é sempre bom vocês pesquisarem com alguém que já tenha feito, mais ou menos da sua região. Pra quem é daqui, eu fiz meu curso em Caxias do Sul e eu tava bastante em dúvida também entre o Senac e a Escola Seniors, que eu recebi indicações muito boas também. Então o curso ele tem 64 horas e ele tem certificado profissionalizante, então você pode trabalhar como freelancer, pode trabalhar no salão, enfim, como você quiser. Eu só acho que para trabalhar em lugares maiores, como televisão, por exemplo, lugares maiores mesmo, você precisa ter um registro, eu acho que é no Ministério do Trabalho, como maquiadora profissional, e isso o curso não inclui, tá? Então eu acho que a carga horária para você conseguir esse número são 120 horas e o curso só oferece 64. Então você não vai sair com esse número, com essa carteirinha, enfim. Mas eu nunca conheci um salão, por exemplo, que pedisse esse número. Então é só para lugares maiores mesmo. Uma dúvida que eu vejo que é até bem frequente entre as pessoas é se o curso ele agrega muito ou não. Se ele ensina mais o básico, se ele vai por temas. Isso é muito difícil responder pra você, gente, porque depende muito do estágio em que você tá. Minha opinião, eu acredito que se você entrar muito crua no curso, sem saber o básico, sem saber até às vezes automaquiagem, coisinhas básicas assim, você vai ter bastante dificuldade para aprender, porque você vai ter que começar o curso do zero mesmo, então você vai ter que aprender a aplicar uma base e não somente evoluir as suas técnicas, que é o que a maioria das pessoas procura, porque normalmente quem tem essa ideia de ser maquiador já gosta de maquiagem, já conhece o básico, já sabe fazer uma automaquiagem legal, então eu acho que vai ser bem difícil, porém não impossível, ainda mais se você pegar uma turma mais ou menos nesse mesmo estágio, mas é bom que pelo menos você já vá com uma base de como funcionam as coisas, mais ou menos coisas simples, os produtos, para que serve, o tipo de pincel e essas coisas, eu acho que facilita muito. E hoje o YouTube tá aí pra isso, tem muito tutorial de muita coisa e foi assim que eu comecei a maquiar. No curso a gente utilizava essa apostila aqui, ela tem quase 100 páginas e então era mais ou menos assim, na primeira metade da aula a gente fazia a parte teórica, então por exemplo a gente ia entrar no assunto de pele. Então, na apostila, eu só não posso mostrar por causa dos direitos autorais. Explica sobre epiderme, sobre derme, hipoderme, tipos de pele, essa parte mais teórica. Depois, então, com esses conhecimentos, a gente aplicava na parte prática e começava a maquiar mesmo. Então, funcionava assim, ou a gente fazia duplas, e aí uma maquiava a outra, o que é um pouco ruim, porque você tá pagando e você não tá tendo total proveito das práticas, porque um tempo você despende pra ficar sendo maquiada, mas podia também levar modelos, que foi o que eu fiz muitas vezes, então eu peguei prima, levei mãe, e é bom que você pegue pessoas de diferentes faixas etárias, com diferentes tipos de olhos, enfim, porque é muito importante você treinar essas questões assim pra não se assustar na hora de maquiar alguém muito diferente. Eu poderia resumir o curso dizendo que provavelmente você vai ter um geralzão sobre tudo, aplicação de base, pra que serve cada produto da maquiagem, enfim, bem por cima mesmo, e depois você vai se especializando em categorias, então maquiagem para formatura, maquiagem neutra, maquiagem para festa, maquiagem esfumada, maquiagem mais marcada, e também essa questão de peles, né, do que usar para uma senhora, do que usar para uma menina, em diferentes ocasiões. Claro que isso vai muito do gosto da cliente e do seu senso também, mas então você pode ter uma boa base disso. E para conseguir finalizar o curso, então para você conseguir receber esse certificado, eu sei que tem uma presença mínima, que eu acredito que seja de 75%, e também uma prova teórica e uma prova prática. É bem tranquilo, a prova prática eu acredito que a professora dê na hora, tipo a categoria. Quando eu fiz foi maquiagem pra noite, então você pode ficar à vontade para usar as cores que você quiser, do estilo que você quiser, mais ou menos dentro do que você aprendeu. Então depois disso você consegue receber esse certificado, que é mais ou menos como esse aqui. A Embeleze ela tem um uniforme para todos os cursos, se eu não me engano de maquiagem é todo preto, tem o avental, tem a baby look. Onde eu fiz e com a minha professora não foi preciso. Claro que você precisa ter uma ética, né? Não usar decote, coisa muito justa, enfim, curta. Porque
local de trabalho. A gente não precisou comprar nada, mas eu acredito que isso varia de lugar para lugar. Sobre a lista de material, que eu sei que é algo que assusta quem começa a pesquisar sobre isso, ela é bem grande sim, já tem na apostila mais ou menos o que você precisa, mas sempre a professora no primeiro dia vai te auxiliar, vai dizer, isso você não precisa agora, enfim, até porque você pode ir comprando o material aos poucos, porque principalmente nessa questão de sombras e cores, porque cada aula é um tema, né? Então, para maquiagem neutra você não vai precisar de coisa muito cintilante, glitter e sombras coloridas. Então você pode ir comprando sim aos poucos. Então, como eu falei, mais ou menos a professora sempre vai guiar a turma, né, do que precisa, do que não precisa. O que tem mais ou menos de resumo na apostila são produtos de cuidado com a pele, né, higienização, como demaquilante, loção astringente, tônico, hidratante e primer. Para a pele são 3 bases no mínimo, né, uma clara, uma média e uma escura para você conseguir trabalhar com todas as pessoas que você atender. Corretivo nesse mesmo esquema, então de 3 tons e também os coloridos. Pó compacto, também as 3 cores, blush, de preferência um rosa, um laranja e um bronzer, que é mais ou menos o que as pessoas mais gostam. Para olhos, então, sombras diversas, cores opacas e cintilantes, máscara de cílio, lápis de olho, preto, branco e marrom e delineador preto. Para boca, batons de várias cores, gloss e lápis de boca. E aí diz também para sobrancelha, né, uma tesourinha e uma pinça. Os pincéis para aplicar tudo isso, então de pó, base, sobrancelha, delineador, blush, sombras, chanfrado, boca. Os acessórios também são muito importantes, tipo apontador, esponja, curvex, cílios postiços, cola para cílios, fixador de maquiagem. Então é mais ou menos isso que você precisa, é bastante coisa sim, só que você tem que pensar que depois para trabalhar você vai precisar de no mínimo tudo isso. Então é um investimento, claro que você não precisa ter maquiagem importada, ter marcas caras para o curso, porque obviamente você não vai receber nada pela maquiagem que você vai estar fazendo. Então você pode começar investindo em produtos mais baratos e aí depois quando você começar a trabalhar com isso, já se sentir segura, você pode começar a investir em marcas mais caras. Outra coisa que aconteceu nessa época que eu fiz o curso, que eu não sei dizer pra vocês como é que tá hoje, foi que na época que eu fechei meu contrato, que eu comecei o curso, eu fui informada de que a Embeleze estaria disponibilizando uma maleta de maquiagens, acho que é da Catarine Hill, para auxiliar os alunos, né, para não precisar comprar tudo já de primeira. E isso não aconteceu, se eu não me engano até tinha maleta, mas era de maquiagem vencida, enfim, não dava para usar. Então, não sei se eles estão ainda fazendo isso, não sei se foi a época, se eu fui informada errada, enfim. Mas não contem muito com isso, pesquisem bem antes de depender, né, da maquiagem de lá. Além dos materiais que eu falei pra vocês, eu acho bem legal que já educam o aluno a começar a trabalhar de luva e de máscara. Então, pra começar o curso, você precisa de uma caixinha dos dois. Então é isso, pessoal. Espero que eu não tenha esquecido algo muito importante. O valor do curso vocês podem colocar no Google, porque eu não faço a mínima ideia atualmente quanto ele custa, mas na época que eu fiz, ele estava R$ 1.500. Se vocês tiverem outras dúvidas, é só comentar aqui abaixo que eu respondo pra vocês. E também, se esse assunto interessa pra vocês, não esqueçam de comentar comigo, porque eu posso fazer mais muitos vídeos sobre isso. Posso comentar como eu comecei a trabalhar com isso, quais são as formas de divulgação, como calcular preço, o que você precisa ter na sua maleta de mostrador, se eu acho que vale mais a pena trabalhar em salão, como freelancer, enfim. Porque mesmo não tendo uma longa jornada nesse mundo da maquiagem, eu maquio desde 2012 e até um pouquinho antes de começar a fazer o curso, então eu já consegui tirar algumas conclusões sobre o assunto. Então se vocês quiserem, é só comentar comigo que eu com certeza vou fazer, tá bom? Então muito obrigada por ter assistido até aqui, um super beijo e até o próximo vídeo.